Bom dia, povo santo de Deus. Shalom para você, que a graça de Deus esteja com você neste dia. Eu quero profetizar duas palavras na sua vida. A primeira delas é resistência e a segunda é resiliência. Nos tempos que nós estamos vivendo, essas duas palavras são muito importantes na sua prática. Eu quero respaldar esta palavra em um acontecimento bíblico que talvez você, pelo fato de estar escrito na Bíblia, você não leve muito em consideração, porque relata a vida de homens lá do passado. No livro de Atos dos Apóstolos, que segundo alguns pregadores deveria se chamar Atos do Espírito Santo, eu, porém, continuo feliz por se chamar Atos dos Apóstolos. Foi o tempo de acontecimentos após a partida de Jesus na vida da igreja, na vida de cada discípulo de Jesus, na vida de cada um daqueles que Jesus constituiu como apóstolo, que significa enviado. Preste atenção nessa palavra. Encontra-se em Atos capítulo 16, a partir do versículo 25, que diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando louvores e orando. Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão os escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eu quero me deter nesse texto a respeito não apenas do milagre da libertação desses homens, mas do posicionamento que eles tinham em relação àquilo que estava acontecendo com eles. O texto deixa claro que eles estavam presos, acorrentados, e ainda diz que eles estavam no cárcere interior. Então, subentende-se que eles eram considerados homens perigosíssimos. Mas o que me chama a atenção é o posicionamento. Esses dois homens, como os demais discípulos, tinham algo que foi ministrado por Jesus, porque Jesus tinha resistência e resiliência. Sabe, queridos, a resistência é a capacidade que uma pessoa adquire pela sua experiência, pelas suas convicções, de vencer, de enfrentar problemas, enfrentar situações, sejam elas quais forem. A resiliência é a autocapacidade, também adquirida pela experiência ministrada por Jesus, de se autorrefazer, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por problemas, mesmo enfrentando o que vier pela frente. São pessoas que têm a capacidade, ou adquirem a capacidade, de se auto-recompor e voltar ao seu estado original, sabe? Como se nada tivesse acontecido, embora tendo a experiência de tudo aquilo que aconteceu. Nos dias atuais, neste século, nesta geração, o que mais precisamos é dessas duas palavras praticadas, desenvolvidas na nossa mentalidade: a resistência e a resiliência. Porque, queridos, nós precisamos viver o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, mas ele é mais anunciado pela nossa postura do que mesmo pelo nosso falar, porque nós temos encontrado nas redes sociais pessoas falando
sabe, abertamente de tantas coisas, mas quando a gente vai avaliar a vida dessas pessoas, elas não são ou não fazem o que elas dizem, ou o que elas pregam. Elas não vivem o que elas pregam, sabe? Mais do que nunca, o agir e a postura é mais importante do que mesmo o seu falar. Então, por essa razão, nós precisamos descobrir o significado real dessas duas palavras e aplicá-los em nossa vida cotidiana, porque daqui para frente a igreja de Jesus vai precisar veementemente dessas duas palavras. Então que Deus, que nós possamos pedir a orientação a Deus, a convicção. Veja que Paulo e Silas estavam aprisionados no cárcere interior, mas tinham convicção de quem havia os chamado, de quem os havia eleito, de quem era o seu Deus, e esperavam algo de Deus. O que aconteceu logo em seguida, enquanto eles cantavam e oravam ao Senhor. Então que você e eu possamos ter essa convicção, que a sua vida seja ungida por essas duas palavras, que cada um de nós sejamos resistentes e resilientes. Um beijo no coração, Deus te abençoe, Shalom.